E se aquela narrativa que a gente sempre ouve, de que a democracia é o ponto máximo do progresso, estivesse errada? Hoje, a gente vai mergulhar na tese radical de Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. É um livro que basicamente vira de cabeça para baixo tudo o que pensamos sobre governo. Olha, o próprio autor não economiza nas palavras. A obra vai direto na jugular da crença de que a democracia é a maior conquista política de todas. O que ela propõe é uma reavaliação completa da nossa história recente. Para a gente conseguir entender essa ideia tão ousada, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a tese central, que é chocante. Depois, um conceito econômico que é a chave de tudo. Aí, como isso se aplica à história. E, por fim, a gente chega na sua conclusão que, olha, é bem controverso. Ok, vamos direto ao que interessa. A afirmação central do livro é que a transição que a gente viu na história da monarquia para a democracia, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, não foi um avanço. Pelo contrário, teria sido o início de um declínio da civilização. Pois é o que o livro chama de um relato histórico revisionista. É uma ideia super provocadora que bate de frente com a narrativa que a gente costuma aprender na escola, sabe? Aquela que coloca a democracia como o grande final feliz da humanidade. Tá, mas como é que o autor chega numa conclusão dessas? Bom, a base de tudo está num conceito da economia que, à primeira vista, parece bem neutro. A tal da preferência temporal. É ela que amarra todo o argumento. Preferência temporal, no fundo, é algo que todo mundo tem. É simplesmente a ideia de que se tudo mais for igual, a gente prefere ter algo bom agora do que a mesma coisa boa no futuro. É um princípio que está ali, quietinho, influenciando todas as nossas decisões financeiras. E na prática, a gente vive essa escolha o tempo todo. É aquele dilema: gastar agora ou guardar para ter algo melhor lá na frente? Alguém com baixa preferência temporal tende a adiar a gratificação, a investir. Já quem tem alta preferência temporal, busca a satisfação imediata. Mas como é que essa escolha tão individual se transforma no destino de um país inteiro? Bom, segundo a fonte, a soma de todas essas preferências individuais cria uma preferência temporal coletiva. E é isso que funcionaria como o motor do desenvolvimento de uma sociedade. E é isso que o autor chama de processo de civilização. Pensa num ciclo virtuoso. Quando a sociedade como um todo tem uma preferência temporal mais baixa, o que acontece? As pessoas poupam e investem mais. Isso acumula capital, ferramentas, tecnologia, infraestrutura, e é esse capital que aumenta a produtividade e, no fim das contas, a riqueza de todo mundo. E só para dar um contexto, essa linha de raciocínio não surge do nada, tá? Ela vem da Escola Austríaca de Economia, uma tradição que valoriza muito a ação individual e que, historicamente, desconfia bastante da intervenção do Estado. Nomes como Mises e Rothbard são as grandes referências aqui. Então, o que faz com que as pessoas pensem mais no futuro? De acordo com essa teoria, algumas condições são fundamentais. O respeito à propriedade privada, por exemplo, é crucial. Porque, poxa, quando as pessoas têm segurança de que os frutos do seu trabalho e da sua poupança estarão protegidos, o incentivo para investir a longo prazo aumenta muito. Muito bem, agora a gente chega no evento principal desta análise. É hora de usar essa ferramenta, a preferência temporal, para comparar duas formas de governo que não poderiam ser mais diferentes, a monarquia e a democracia. A pergunta que o livro joga na mesa é a seguinte: pensa só, a forma como um governante se enxerga em relação ao país que ele governa muda completamente suas decisões. Ele se vê como o dono daquele território ou só como um zelador temporário? Isso é a chave de tudo. O argumento é o seguinte: o monarca, visto como esse proprietário privado do governo, tem um incentivo pessoal para pensar a longo prazo. Ele quer preservar e até aumentar o valor do reino, afinal, ele vai passar aquilo para os seus herdeiros. Já o governante democrático, ele é um zelador temporário. O incentivo dele é focar no curto prazo, extrair o máximo de recursos agora para garantir a próxima eleição, mesmo que isso acabe prejudicando o país no futuro. E o resultado dessa diferença de incentivos é bem claro na teoria do livro. A estrutura da monarquia, por natureza, empurraria o governante a ter uma preferência temporal mais baixa, com foco no futuro. Em contrapartida, a natureza passageira do poder na democracia incentivaria sistematicamente uma preferência temporal mais alta, focada no agora. E é a partir daqui que a gente vai para a conclusão mais polêmica do livro, que nasce diretamente dessa comparação sobre a trajetória da sociedade moderna. A narrativa histórica que o livro traça é mais ou menos essa. O século XX, a grande era da democracia, é visto como um período em que a preferência temporal da sociedade só aumentou. Os incentivos do governo democrático, impostos cada vez maiores, dívida pública explodindo, inflação,
Tudo isso encorajaria sistematicamente o consumo no presente, em detrimento da poupança para o futuro. Resumindo a ópera, a conclusão do autor é que a democracia não seria a solução, mas sim a causa do problema. Os seus incentivos levariam inevitavelmente a políticas de curto prazo que corroem a base da civilização, consumindo o capital que foi acumulado por gerações passadas em vez de construir para as futuras. O que nos deixa com essa pergunta no ar. Concordando ou não, a análise de democracia, o Deus que falhou, força a gente a reexaminar algumas das nossas maiores certezas sobre progresso e sobre a história. Sem dúvida, uma reflexão poderosa para a gente fechar.